e sereis como um jumentinho. Bem, irmãos, na meditação dessa semana, me recordei de uma visita que São José Maria Escrivá fez ao Brasil em 1974. E naquela ocasião, em São Paulo, um sacerdote lhe perguntou como ele poderia resumir a sua vida sacerdotal, já que ele estava celebrando, naquele período, 50 anos da sua, da sua ordenação. E depois de agradecer a Deus, São José Maria Escrivá, ele diz, ut iumentum. E aí ele diz, olha, eu me sinto como um burrinho diante de Deus puxando a carroça. Normalmente nós costumamos ver nessa expressão burrinho, burro, jumento, algo muito pejorativo. E normalmente nós utilizamos essa expressão para dizer que alguém é teimoso, que é sem inteligência, alguém que empaca. Mas nós podemos aprender muito com este animal, como algo de trabalho constante, humilde, austero. E a igreja nessa Semana Santa nos coloca diante de um burro. As nossas liturgias durante a procissão de Ramos vai escutar essa expressão desse burrinho. Mas não só no final, na última semana terrena da vida de Jesus, mas também nós escutamos de modo velado a presença de um burrinho no início do Evangelho de Mateus, aonde José leva Maria grávida a Belém para o recenseamento, depois acompanha na fuga para o Egito. E aqui então é muito interessante, nós temos a presença de um burrinho no início da vida de Jesus e no final da vida de Jesus. Então este animal pode representar alguma coisa para nós. Mas a grande diferença desses dois burrinhos que nós temos no Evangelho é: um primeiro burrinho salva Jesus do perigo. Nós sabemos que pela lei José poderia ir sozinho para Belém para o recenseamento, mas José não quer deixar Maria e Jesus sozinhos. Resolve levá-los. É quase como uma intuição do perigo que eles correriam depois com a promulgação da lei de Herodes, do assassinato das crianças hebreias. Então, no primeiro momento, esse burrinho salva Jesus. Mas no segundo momento, o burrinho conduz Jesus para Jerusalém, aonde ele vai passar uma semana de conflitos com os judeus, aonde ele será julgado, será condenado, sofrerá, morrerá. Em ambos os momentos, o burrinho conduz Jesus para o amor. Não é simplesmente uma fuga de Nazaré, uma fuga de Belém, mas é um amor que protege. Não é simplesmente conduzir para a morte em Jerusalém, mas é conduzir para um amor que chega ao seu ápice. Por isso me parece que nós devemos ser como burrinhos, pois nós devemos cuidar da presença de Jesus em nós. Nós devemos deixar que Jesus nos leve às alturas da santidade. E é por isso que eu gostaria de destacar 3 qualidades desse burrinho que podem nos ajudar a vida cristã. O primeiro é: o burrinho sabe ouvir a voz e colocar em prática do seu patrão. Nós recordamos muito bem que os burrinhos possuem orelhas grandes, que representam uma grande atenção e prontidão para escutar. Até nós já vimos algumas correções antigamente que se colocava o aluno desobediente no canto da sala com orelhas de burro, para dizer, olha, você não escutou, por isso você errou. O burrinho não questiona o que ele deve levar ou para onde ele deve ir, mas ele segue de um modo obediente o comando do seu dono. Ele é fiel à palavra do seu dono. E nós lembramos do Evangelho, no batismo, na transfiguração de Jesus, onde nós escutamos do Pai, este é o meu Filho amado, escutai-o. Mas também Jesus diz na última ceia, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Isto é a vida cristã, é o escutar a palavra, guardar a palavra, remoer a palavra e viver desta palavra. Aqui está o grande critério da nossa vida, viver desta palavra de Deus. E a segunda qualidade do burrinho é a perseverança. Mesmo com os trabalhos duros, longos, ele é constante. Ele suporta as longas jornadas, ele resiste aos fardos colocados sobre ele, ele não abandona a meta,
ele persevera no bem. Mesmo quando ninguém percebe o seu trabalho, ele sabe ser simples, despretensioso, ele não tem pretensão de glória, ele faz aquilo que deve ser feito. Ele trabalha mesmo quando todo mundo acha insignificante aquilo que ele está fazendo, mas ele sabe onde precisa chegar e ele vai, aos passos lentos, mas vai. E a última coisa que eu gostaria de destacar é, ele quando recebe uma repreensão, o burrinho não se zanga, ele sabe se adaptar, ele aceita a correção, ele não vê simplesmente pancadas, ele vê um gesto de afeto na correção. Na carta aos Hebreus nós escutamos: Filho, não despreze a correção do Senhor, pois o Senhor corrige a quem ama, castiga todo aquele que lhe reconhece como filho. Algumas correções que escutamos são sinais de um cuidado amoroso de Deus, é um desejo do nosso bem. Ele quer nos levar à nossa melhor forma, ele não nos quer deixar transviado. O burrinho não se zanga, ele entende naquele gesto de correção um grande afeto de amor, que Deus nos faz voltar para o caminho certo. E sereis como burrinhos. Jesus, no Evangelho de Lucas, que escutamos neste domingo, ele vai dizer aos seus discípulos: vão atrás de um burrinho, desamarrem o burrinho. Que maravilha, irmãos! A igreja veio até nós, nos desamarrou dos nossos pecados, das nossas infidelidades, das nossas paixões, que nos faziam levar uma vida sem sentido, amarrados. Mas agora, irmãos, nós estamos desamarrados e somos levados até Jesus. E Jesus nos leva até o cume do Calvário, a perfeição da sua vida, ao grande gesto de amor. Realmente fomos penitenciados ao longo desses 40 dias para chegarmos ao Calvário, lugar dos que amam. É para isso que nascemos, é para isso que vivemos, para sermos burrinhos, que encontrados em Cristo e por Cristo se torna a grande razão do nosso ser. Irmãos, deixemos que o Senhor venha sobre nós e nos leve às alturas da santidade, às alturas do Calvário, que é onde nós podemos amar. Tenham todos uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.